Franklin Douglas tem 51 anos e é de São Luís. É jornalista, é advogado, formado pela Universidade Federal do Maranhão. Mestre e doutor em políticas públicas, sua trajetória política é marcada pela militância no movimento estudantil desde o ensino médio à universidade, quando ocupou a presidência do Diretório Central dos Estudantes da UFMA. Boa tarde, candidato. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, Thaís, Davi, aos amigos e amigas que nos acompanham. Candidato, o senhor não tem ainda a experiência na gestão. Tenho. Né? Na gestão, no executivo, no legislativo, Tenho. nesses cargos, na gestão pública. E aí eu lhe pergunto, iniciar administrando uma cidade do tamanho de São Luís, seria o melhor caminho para iniciar na vida política? Na verdade, eu tenho. Eu participei da eleição do Dr. Jackson, em 1988, na famosa União da Ilha, que reuniu Haroldo Saboia, Jaime Santana, Pedro Fernandes, todas as correntes de oposição em torno do Dr. Jackson. E foi a primeira gestão do Dr. Jackson, uma gestão simbolicamente muito forte, porque desde ali ele já protagonizou duas mulheres, Tereza Fliga na educação, a professora Helena Castro na saúde, nos dois principais orçamentos, mostrando o compromisso que nós tínhamos com o protagonismo das mulheres, coisa que a atual prefeitura de hoje não tem. Em seguida, em 92, eu já afiliado ao PT, o Dutra vice, o Jacques foi eleito prefeito, eu fui da assessoria da Secretaria de Desenvolvimento e Coordenação. Então, eu conheço muito bem a Prefeitura de São Luís, sei como fazer o PPA, sei como organizar o orçamento, além de ter sido secretário de Estado do Trabalho, adjunto também na gestão do governador Jackson Lago, antes de ter sido derrubado pelo primeiro golpe judiciário que a gente teve, antes da Dilma. E na Secretaria de Estado do Trabalho também adquiri experiência administrativa. Então, eu estou preparado. Na verdade, não, né? Que um diz que está preparado, outro diz que está pronto. Eu não estou nenhuma coisa nenhuma, nem outra, como eles não estão. Eu estou à altura dos desafios de administrar São Luís. Eu só me referi aos cargos eleitos pelo povo, no Sim. Legislativo ou no Executivo. Sim. Candidato, falando ainda de gestão, o senhor fala sobre uma reestruturação na administração municipal, que já tem 33 órgãos, e fala da criação de 3 secretarias. O senhor acha que mais 3 secretarias não iria onerar ainda mais a prefeitura, que já tem essa quantidade de órgãos, levando em consideração que não é apenas um secretário sendo nomeado, mas uma equipe também trabalhando? Tem que reformular, mais de 40. O que eu proponho é a gente fazer toda uma reorganização. Vou te dar um exemplo. A Secretaria de Orçamento e Solidariedade, Orçamento Participativo e Solidariedade, é mero cabide de emprego na gestão do atual prefeito Braide. Ela não faz orçamento participativo e não tem nenhuma ação de solidariedade na cidade. Isso aí vai acabar. Nós vamos pegar a minha vice, a companheira Aline Maria, que a gente não chama de nossa vice, mas de nossa co-prefeita, e vai deslocá-la. A Aline vai coordenar toda a política de orçamento participativo da cidade. E aí a gente vai enumerando várias outras secretarias que a gente não precisa, vai fundindo, vai organizando o organograma da prefeitura no sentido de dar mais eficiência, para poder, por exemplo, volto a insistir, criar a Secretaria das Mulheres. Não como tem no governo do Estado, e o Duarte não pode criticar o Braide sobre isso, como um mero cargo de negociação política, mas de fato envolvida pelo movimento de mulheres, com orçamento. Thaís, se é mulher, vou fazer essa referência especial, o orçamento de São Luís tem menos de R$500 mil, a minha vice, que eu não escondo, os outros candidatos escondem suas vices no programa eleitoral, gravou um programa denunciando isso. Menos de R$500 mil, menos da metade de 1.300.000 que a gente anda vendo aí pelos Clios, nas malas dos Clios vermelhos da cidade, para o programa de proteção à violência contra a mulher. Isso é um absurdo numa cidade que tem 55% de mulheres. Então, criar a Secretaria Municipal das Mulheres é mais do que um compromisso, é voltar à gestão do Jackson, dando protagonismo e empoderando esse segmento na cidade. Ô candidato, e como é que o senhor pretende equilibrar a gestão fiscal, fazendo os investimentos que são prioritários, que são necessários, sem aumentar impostos e sem também endividar a Prefeitura de São Luís, caso o senhor seja eleito? Com eficiência. Eu penso que essa campanha ela começou com o principal candidato aí da oposição, não o principal, mas o que tem mais tempo de televisão, é o plano B do sistema oligárquico local. Ele começou com o plano A, o Duarte. Ao longo da campanha, a estrutura oligárquica foi se deslocando para o Braide, de maneira
que hoje o Duarte nem é mais o plano principal dos 11 partidos e das lideranças que estão em torno dele, embora tenha feito um jantar de mise-en-scène, de H, para dizer que tem apoio. O que acontece? Essa candidatura acabou pautando na cidade o debate sobre corrupção, que é correto, a gente tem que combater a corrupção, desvio de recursos, é correto, mas a campanha do prefeito está colando na cidade e é lamentável que significativo eleitorado, significativa parte do eleitorado de São Luís aceite isso, o carimbo do rouba mais faz. Infelizmente, não pode. Você não pode deixar a campanha cair nessa encenação do rouba mais faz, porque deixa roubar e não faz. O debate tinha que ser, Thaís, em torno da eficiência. O prefeito veio aqui e disse, vamos reformar mais escolas. São 261 escolas em 4 anos. O prefeito não reformou as 261 escolas. Isso é uma gestão eficiente? Isso merece o teu voto para ter uma gestão eficiente? No plano do transporte, 3.373 paradas que não protegem. Vocês acabaram de mostrar desse sol escaldante que nós estamos vivendo e se chover não protege da chuva. Agora que ele vai organizar o trânsito livre, eu tenho, quando dei aula de Direito do Trânsito para meus alunos da UEMA do CFO, a gente começa pelos princípios. O princípio é, primeiro, o transporte coletivo, depois o individual. O trânsito livre, ok, melhora parcialmente para a classe média que quer chegar mais cedo, mas não melhora do ponto de vista da sociedade. O que melhora do ponto de vista da sociedade é o transporte coletivo. Então, o princípio do direito coletivo da mobilidade é priorizar o transporte coletivo. O prefeito não fez isso, diz que vai fazer em mais 4 anos. Não caia nessa falsa promessa. Candidato, você já tocou isso em educação e também em transporte público. Vamos falar de educação. O senhor propõe aí a reforma imediata de 261 escolas. Candidato, o que seria uma reforma imediata? Como que a prefeitura teria recursos para fazer todas essas obras? Isso não iria prejudicar o calendário, vendo que todas as escolas entrariam no mesmo momento em reforma? Como é que é esse plano? Explica, por favor. Eu sou o único candidato que apresentou no programa de governo à Justiça Eleitoral o que eu vou fazer nos primeiros 100 dias. Então, quem que tem lá? Primeira medida, né? Os nossos colegas jornalistas, qual a sua primeira medida, caso fosse eleito? Primeira canetada, regulamentar o passe livre estudantil. Eu sou o autor dessa proposta que vai levar 790 mil eleitores à urna. Lembro, antes de tocar na educação, você tem 3 votos nessa eleição. Você vota para prefeito, eu peço o teu voto nos 50. Você vota para vereador, peço o voto dos vereadores do PSOL e da Rede. E você vai opinar se São Luís deve ou não ter a gratuidade no transporte aos estudantes de São Luís. É o 1, é o sim. Digite o 1, confirme o sim, vamos discutir o plebiscito e o passe livre estudantil nos 45 anos da luta pela minha passagem, em 79, debaixo da ditadura, debaixo de porrada da polícia do João Castelo, agora na democracia, na urna, digitando 1. Então, a primeira medida. A segunda medida, concurso público na área da educação e saúde. A minha campanha tem sido tão efetiva nesse debate, tão incisiva, que o prefeito fez um edital de concurso só de H, porque é um concurso para poucas vagas, é um concurso que apenas segura durante 4 anos fazer concurso de verdade, não tem planejamento, não dialogou com os professores, com o CID de Educação, com o Ministério Público para poder viabilizar esse concurso. Nós vamos fazer concurso. Terceiro, reformar as 261 escolas e os quase 70 anexos. De que maneira? Vamos criar 5 subprefeituras na cidade. Nessas 5 prefeituras, 5 frentes de trabalho. Essas 5 frentes de trabalho já articulam educação com geração de emprego. Nós vamos contratar mão de obra local, o pedreiro, o eletricista, o carpinteiro do bairro que está desempregado. Tenho experiência na área do direito administrativo como professor e sei como fazer isso sem comprometer o direito trabalhista do empregado e sem, no que você diz, comprometer a lei de responsabilidade fiscal, cumprindo os recursos da lei de responsabilidade fiscal. Nos primeiros 100 dias, exatamente para não ter que atrapalhar o processo do ano letivo. Fazer nessas 261 escolas reformas e fazendo o que eu estou chamando de deixar uma escola conectada. Teto solar. Com o teto solar, economizo o dinheiro da energia que eu pagaria para a Equatorial. Boto uma antena. A antena para distribuir o Wi-Fi gratuito na escola e os estudantes poderem acessar. Com isso, eu pego a escola, quanto mais pobre o bairro, mais rica a escola, eu tenho dito, a gente então faz dela um centro de convivência dentro do bairro. E isso é modificar a educação e, sobretudo, chamar o Congresso da Educação, cumprir os 30% do orçamento para a educação, negociar um novo currículo para as escolas, fazer o concurso para professores e administrativos,
reorganizar e fazer de verdade o que não tem gestão hoje em São Luís, na área da educação. Candidato, bora falar de saúde. Eu queria saber do senhor qual é o seu plano, caso o senhor seja eleito no dia 6 de outubro, para a saúde em relação à realização de exames. A gente recebe muito aqui apelo da população em relação à marcação de exames. Eles alegam que conseguem até as consultas, mas quando chega para marcar um exame e até a data de fazer, é um tempo muito grande. O que o senhor planeja fazer em relação a isso para aumentar a oferta e até mesmo o caminho para se chegar a essa realização de exames? Insisto a você, meu amigo e minha amiga que acompanha essa entrevista, não caia na lógica do rouba, mas faz, porque a atual gestão deixa roubar e não faz. Exemplo exatamente dos exames. O prefeito veio aqui dizer que vai criar um aplicativo para agilizar a marcação de exames. 4 anos depois, agora que ele vai criar esse aplicativo para acabar com as filas na marcação de exames, é eficiente uma gestão dessa? Merece o seu voto essa eficiência? É esse o debate que nós temos que estabelecer entre as candidaturas. O seu critério de escolha do voto, as propostas são muito parecidas, tem que ser o critério da verdade, a prática. Ou seja, o que praticou em 4 anos na prefeitura? O que praticou em 8 anos no governo do estado? Isso chegou de fato em forma de política pública para você? Não chegou. Na saúde, por exemplo. O Braide, 4 anos, não fez um concurso na área da saúde. Sabe qual foi o último concurso na área da saúde de São Luís? Em 2006, na gestão de Tadeu Palácio. O Duarte não pode criticar o Braide sobre isso. Sabe qual foi o último concurso no estado na área da saúde? Em 1990, na gestão de Edson Lobão. Por que as duas principais estruturas, os dois principais Golias do governo não fazem concurso? Porque querem que a saúde seja, sobretudo, um esquema, uma forma de capturar votos, uma forma de, por exemplo, tenho sempre utilizado os enfermeiros e enfermeiras como um símbolo disso. Enfermeiros e enfermeiras fazem um turno, ao invés de pegar os dias seguintes para descansar, os 2 turnos, eles viram mais outro turno e mais outro turno para poder ter o quê? Um mínimo de recursos para pagar suas contas. E isso ocorre porque não tem plano de cargos, carreiras e salários, isso ocorre porque não tem concurso, aí fica dependendo de quem indicou, da cooperativa que vive dos esquemas de alugar tomografias, máquinas, serviços para a prefeitura, e isso tem que acabar. E como acaba? Concurso público. Eu sou o único candidato que, de fato, coloca isso como uma prioridade, nos 100 dias, inclusive. Concurso público, prontuário eletrônico funcionando em 100%, atenção básica funcionando em 100%, o prefeito colocou no seu plano PPA, no seu plano plurianual, a meta de 70%. Ele não alcançou nem a meta que ele propôs para si, ficou nos 52%. Você acha que isso é uma gestão eficiente que merece o seu voto? O prontuário eletrônico a gente pode linkar exatamente com estratégias digitais de marcação de consulta. Para isso, tem que ter 100% do estratégia da saúde na cidade, contratando no mínimo mais 1.200 agentes comunitários da saúde. Agentes comunitários da saúde não têm um grande impacto no orçamento do município, eles ganham um salário mínimo e meio, mas tem uma excelente efetividade na saúde da cidade. Candidato, vamos falar de turismo agora. O senhor propõe no seu plano de governo a criação de uma taxa de turismo ambiental. Essa taxa, o senhor não teme que faça com que o turismo seja ainda mais difícil, que tenha menos um atrativo para São Luís, as pessoas que desejam vir à cidade encontrem um obstáculo como esse? Não, em absoluto. Essa experiência tem se multiplicado em outros municípios, em outras cidades, e mostra, sobretudo, que a gente tem que dar uma responsabilidade àquele que vem e explora as nossas condições turísticas favoráveis. Por exemplo, o que eu proponho no turismo? Primeiro, nós temos que contribuir com a despoluição das praias. Não adianta o turismo vir para cá e não ter praia para banhar, e fazer de São Luís apenas uma passagem para os Lençóis Maranhenses. Despoluir a praia dá para fazer uma estação de tratamento por ano ao longo de 4 anos. Não dá para prometer mais do que isso. O Braide não fez, já foi até presidente da CAEMA e não ajudou nisso. O Duarte não pode criticar. Por quê? Porque o governo do estado quer privatizar a CAEMA. Nós somos contra a privatização da CAEMA. Ao contrário, defendemos que a CAEMA seja uma empresa pública e que possa negociar de forma séria e firme com a prefeitura. Em 2025 o contrato estará em revisão, para que a gente de fato faça a despoluição das praias e o tratamento de esgotos e garanta a água na população. Por isso, na área de meio ambiente, eu falo em construir 10 mil cisternas de captação de água de chuva no que eu chamo do cinturão verde.
Despoluindo as praias, fazendo plano de turismo, investindo no turismo de verdade, a gente consegue atrair esse turista e ele deixar recursos, além do que circula, da culinária, etc., deixar recursos através da taxa ambiental. Essa taxa ambiental vai ajudar a recuperar mais praias, vai ajudar a recuperar o nosso turismo, por exemplo, transformando a Avenida Litorânea no que eu chamo de uma Avenida Paulista. Avenida Paulista o que é? É o horário de funcionamento 24 horas por dia para todo o entretenimento. São Luís tem sua Avenida Paulista, a Avenida Litorânea, pode funcionar 24 horas por dia. Começa de madrugada com o pessoal que está saindo dos bares, incentivando a cultura, etc. De manhã cedo, o pessoal que vai fazer a ginástica, a corrida, etc. E passa ao longo do dia, vídeo monitoramento, gerência específica para cuidar da limpeza e transformar isso em um cartão postal. Além de um plano municipal de turismo, botar o Conselho Municipal de Turismo para funcionar, ter recursos de fato para a Secretaria de Turismo, efetivar circuitos turísticos dentro da cidade, guias turísticos, como a gente vê em cidades como Paris, etc. Tem muita coisa que dá para fazer entre turismo e cultura na nossa cidade. Não tem gestão, não tem eficiência. Candidato, o senhor fala também muito em seu plano de governo da defesa das minorias, né? O senhor fala da LGBTfobia, fala do machismo, do racismo estrutural. São pautas mundiais que envolvem educação, que envolvem consciência e legislações federais. Como é que o senhor pretende tratar desses temas a nível de município e ter um bom resultado? Primeiro, coerência ao montar a equipe. Uma cidade que tem 55% de mulher não pode ter uma gestão com menos do que isso. Simbolicamente, você não expressa. O governo do Canadá fez isso, montou o seu governo, e é um primeiro-ministro liberal, não é de esquerda, montou um primeiro governo espelhando o que é a sociedade. Então, em São Luís, a gente tem que ter, no mínimo, uma gestão com 50% de mulheres. O Braide não pode prometer isso para vocês, minhas queridas, sabe por quê? O secretariado dele é 62% composto de homem. Os principais cargos que têm dinheiro para gestar não são mulheres. E o Duarte não pode prometer isso para você, porque o gabinete dele é 75% de homem, que ele podia nomear de livre nomeação, ao seu bel prazer, ele nomeou de homens. Então, primeiro, constitui um secretariado que expressa a população feminina, que expressa a população afro, que expresse as diversas opressões que a gente tem que combater. Não basta vir para a televisão e dizer São Luís nunca teve um prefeito negro. Não basta ser negro. Tem que ter uma prática que ele não tenha servido a Casa Grande, que ele tenha de fato a expressão de ser da senzala. Então, negro por negro não adianta, é preciso ter compromisso de classe, é preciso ter compromisso de segmento contra as opressões sobre qualquer negro. Terceiro, é preciso empoderar, dar projeção, dar protagonismo à população LGBTQIA+ da cidade. É uma população amplamente oprimida que precisa de serviços, seja na área de saúde, seja na área do trabalho, seja organizando um conselho, elegendo um conselho, criando um plano em que essas populações tenham seus direitos respeitados. Vamos falar de transporte público. O candidato, na sua proposta, o senhor inclui a utilização de vans para fazer a ligação ali entre bairros, por dentro dos bairros. A pergunta que eu faço é: como que serão adquiridas essas vans e se o senhor acha também que São Luís tem ruas, avenidas suficientes dentro dos bairros para atender essa demanda de mais veículos? Na verdade, convênio com o que nós já temos, para incentivar as cooperativas. O transporte é um tema complexo, vou tentar falar aqui nos 2 minutos. 1, multimodal. 2, passe livre estudantil. Viabilizar o passe livre estudantil a esses 280 mil estudantes de São Luís. Estava perguntando agora há pouco ao Davi, que eu lembrava que ele era do liceu. Você, estudante do liceu, tem que ter a mesma oportunidade que teve o Davi, de chegar a ser um profissional de excelência. Para isso, não ter a passagem não pode ser o critério de te tirar disso aqui. Eu reuni no IEMA Centro Histórico, e um aluno me dizia, olha, o Yuri, né? E eu sempre fico emocionado com essa história e me indigna. O Yuri sai às 5 horas da manhã, caminha da Ilhinha até o Centro Histórico porque não tem dinheiro para passagem. Fica no bico lá no Reviver, como barman, para poder sobreviver e voltar e ajudar a mãe. Já foi despejado 3 vezes da kitnet que mora com a mãe, porque a mãe é diarista e às vezes não tem dinheiro para pagar o aluguel. É essa pessoa que precisa de um passe livre. Ele pode ser um profissional tão competente quanto a Thaís e o Davi aqui, vindo de escolas públicas. Por causa de uma passagem, ou das 2 colegas dele que dizem, olha,
Lá em casa, minha mãe escolhe quem vai para... O senhor tem 1 minuto agora para as considerações Então, finais. o passe livre, eu peço o teu voto no 1 para o passe livre, que é importante. Transporte multimodal, dá para fazer VLT na área Itaquibacanga em 4 anos, fazer faixa exclusiva para os motoristas, para as motos, para que a gente organize a segurança desse pessoal, fazer uma cooperativa de Uber local, para a gente botar o recurso da Prefeitura de Transporte no empreendedor local, no trabalhador de Uber local. Muitas coisas na área de transporte é possível fazer, falta gestão. Então, o que eu falo é, pense na eficiência. O critério da verdade é a prática. Quer amarrar, quer acorrentar o teu voto entre o ruim e o menos pior. Estou te mostrando que dá para fazer o melhor na educação, na saúde, no transporte, no meio ambiente, na cultura. Para isso, só depende de você, está na sua mão, como eu tenho dito na propaganda. Votar no 1 para o plebiscito, votar no 50 para o prefeito e vamos para cima em defesa dos nossos direitos. Candidato, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Agradeço.